A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 13, que tem como título a leitura da Bíblia e educação cristã. Nós estamos encerrando o primeiro trimestre do ano 2022 da revista CPAD, uma revista maravilhosa, uma revista que falou sobre as Sagradas Escrituras. Quem acompanhou as aulas aprendeu muito e eu tenho certeza que chegou agora na lição número 13 com vontade de ler mais a Bíblia e aprender mais da palavra de Deus. Então a lição 13 a gente vai ver aqui sobre a importância de nós termos aquela disciplina de meditação diária na palavra de Deus e também a vontade de aprofundar na palavra de Deus, de aprender mais da palavra de Deus. Então esse tema aqui da lição número 13, que é a leitura da Bíblia e educação cristã, vai falar para toda a igreja. Quando a gente fala de educação cristã, muitos pensam que é apenas para o professor da EBD, para o pregador, para o educador cristão, para o pastor. Não, a educação cristã é uma responsabilidade de todos, porque sempre seremos aprendizes e também professores. Todo crente, um dia, ele vai ter a oportunidade de ensinar, nem que seja ali para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu filho, para a sua mãe, para o seu pai. Não sei, em algum nível, todo cristão é um educador. E não um educador qualquer, mas um educador que ensina a Bíblia, a palavra de Deus. Primeiro ele aplica na vida dele e depois ele vai ensinar. Diante disso, eu convido você a acompanhar essa aula aqui, que eu vou usar o slide em PowerPoint, seguindo a revista da CPAD, passando por cada tópico e subtópico, explicando com detalhes todo o conteúdo da lição. Seja você aluno da EBD ou professor da EBD, essa aula aqui é uma aula que vai te ajudar muito a aprender mais da palavra de Deus, aplicar na sua vida e ensinar na sua igreja. Eu quero deixar aqui alguns recados. Nós implementamos agora no EBD em Foco um sistema de automação no WhatsApp. Como que funciona esse sistema de automação? Tem várias maneiras de nós usarmos. Uma delas é através de uma palavra-chave. Então, nós criamos aqui uma palavra-chave que é receber subsídios, ou subsídios, como alguns preferem falar. Então, se você mandar para o EBD em Foco, quero receber os subsídios, a paz do Senhor, gostaria de receber os subsídios. Se tiver esse nome aqui, receber subsídios, você vai receber automaticamente. Observe aí do canto esquerdo da tela, né, que tem já um exemplo de alguém que mandou a mensagem e chegou aí para ele automaticamente. Então isso aqui funciona 24 horas. Você pode mandar a qualquer momento que você vai receber essa mensagem. Então você está estudando de madrugada, quer um apoio da lição? Manda, porque você vai receber o conteúdo em vídeo, em PDF, né, os links aí do site, para você aprender mais da palavra de Deus. Então, pode mandar mensagem a qualquer momento. Na descrição do vídeo tem link também para o nosso WhatsApp. Salve esse número, manda mensagem. É uma bênção você receber isso aqui automaticamente. É um sistema novo que nós implementamos. Ainda estamos fazendo alguns testes, mas tem dado certo. E assim, muitas pessoas já estão se beneficiando disso aqui. Totalmente gratuito, basta mandar mensagem. Tem que receber subsídios para receber os subsídios. Depois a gente vai implementar outras automações. Uma outra que a gente implementou sobre o slide de encerramento. Esse slide está disponível gratuitamente no site ebdenfoco.com. Na descrição do vídeo você vai ver o link para o slide de encerramento, mas você também pode receber esse slide diretamente no seu WhatsApp. Então manda aí, receber slide de encerramento. Pode mandar qualquer texto escrito, mas tem que ter essa frase, receber slide de encerramento. Se você colocar, você vai receber no WhatsApp também esse slide. É um slide que resume todas as lições que nós estudamos. Se você quiser fazer um encerramento na sua igreja resumindo tudo, é um slide excelente. Eu já fiz encerramentos várias vezes, já fui convidado para várias igrejas, usei esse slide de encerramento e foi uma bênção. Então, dentro do site da EBD em Foco, né, você vai encontrar o slide em PowerPoint das lições, as aulas em PDF, áudio, treinamento para professores da EBD. Você que é professor da EBD, quer se capacitar, nós temos um treinamento totalmente gratuito. Então, aula em vídeo, áudio e PDF é gratuito. O slide em PowerPoint faz parte da assinatura e, além dos slides, o assinante também tem acesso a sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então, vale muito a pena assinar o EBD em Foco, porque além dos slides garantido toda semana que a gente posta na segunda-feira, uma semana de antecedência, você tem acesso a outros conteúdos para se capacitar e ministrar na sua igreja. Então acesse ebdenfoco.com ou mande uma mensagem no nosso WhatsApp
94 98409 2869. Vamos para o textuário da lição, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. A gente vê aqui o apóstolo Paulo dando instruções para Timóteo. Persiste em ler. A leitura é muito importante. Vivemos num mundo onde as pessoas não querem mais ler. As pessoas não querem, assim, sentar, pegar um livro e aprender. Na verdade, a maioria das pessoas leem muito, mas muito no WhatsApp. Lê mensagem no WhatsApp, fica olhando rede social de forma geral, Instagram, Facebook. É bom, é produtivo? Não sei, depende do que você está fazendo. Mas eu ainda gosto de um livro. Tá? Eu gosto muito de um livro. Eu me dedico na leitura, infelizmente, devido ao trabalho, às vezes a gente não tem tempo, mas é um esforço que eu faço. No meu caso, tá? Cada caso é um caso. Eu estou falando no meu caso, um esforço que eu faço é para ler livros, porque eu acredito muito no poder do livro. Eu acredito muito que você acessar livros e estudar livros, você aprende muito. E quando a gente aprende, a gente começa a ensinar também. Então o aprendizado vem através da leitura. A gente vai falar muito disso aqui nessa aula. Então já adiantando aqui, o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo persistir em ler. Porque muitas vezes as tarefas do dia a dia tomam muito nosso tempo, mas é uma persistência. Verdade prática. A leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Então, aqui é a verdade prática, resumindo todo, né, a lição como um todo, é que o estudo da palavra, a leitura, vai fortalecer a vida espiritual de todos os crentes. Leitura bíblica em classe encontra 1 Timóteo 4, de 6 a 16. Aqui o apóstolo Paulo passando algumas instruções para Timóteo. A gente vai avançar para ganhar tempo aqui no vídeo, mas você vai fazer essa leitura depois com mais atenção e prestando atenção em alguns detalhes. Vamos lá. Introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja, a fonte para o ensino e a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Então, aqui na introdução, já fica claro como que nós vamos abordar essa lição. Nós vamos falar da educação cristã como um todo, a importância da educação cristã para a formação do caráter do cristão, ou seja, do seu comportamento no seu dia a dia, como que ele faz, como que ele age, como que o cristão age, porque ele vai aprender isso através da Bíblia Sagrada. E será apresentado aqui a escola dominical como uma agência educadora no contexto da igreja. Então nós vamos enfatizar a importância da escola dominical. Estamos dentro do contexto da escola dominical e essa lição vai enfatizar muito sobre isso, sobre a importância de uma igreja ter uma escola dominical estruturada e os crentes valorizarem essa escola dominical. Eu prefiro falar escola bíblica dominical. O escritor da revista optou só por escola dominical. Se for para resumir, eu prefiro só escola bíblica, porque tem muitas escolas bíblicas que não funcionam no domingo, funcionam na quinta, na quarta. Então eu prefiro escola bíblica. Mas eu vou seguir o padrão da revista que colocou escola dominical. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Então a gente tem a Bíblia Sagrada como o nosso livro principal, né, como o nosso manual, ali que nós vamos tirar o nosso conteúdo programático, vai ser das Sagradas Escrituras. Então a ideia da educação cristã é ensinar a palavra de Deus e através da palavra de Deus nós vamos moldar Cristo na nossa vida. Tópico 1. A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Tópico 1.1. O currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Então, o objetivo da escola bíblica dominical é estudar a palavra de Deus. Alguém poderia argumentar assim, então por que a gente não leva somente a Bíblia para a igreja? Por que tem que ter uma revista? Por que tem que ter um livro? Por que tem que ter algo a mais? Só a Bíblia não é suficiente? Tem algumas igrejas que pensam assim, alguns crentes que pensam assim, mas a gente tem que ver com cuidado, porque assim, a Bíblia, ela está lá, né, com tudo escrito, tudo na sua ordem.
Mas na hora de criar um currículo para ensinar a Bíblia, nós temos que parar, pensar e raciocinar. Opa, tem que estruturar esse currículo. Então o currículo ele exige um certo preparo com antecedência dos temas. Então a gente tem que preparar os temas corretamente. E, diante de tudo que nós já estudamos nesse trimestre, eu acho que já está bem claro que estudar a Bíblia não é só você pegar e abrir a Bíblia. Você tem que estudar o contexto em que ela foi escrita, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, o que estava acontecendo, qual o contexto religioso, político, social, como que as pessoas se comportavam na época, qual era a cultura da época. Então, analisar todas essas situações, porque os livros da Bíblia foram escritos por seres humanos, por pessoas humanas, numa linguagem humana, mas foram inspirados pelo Espírito Santo. Então a gente tem um livro humano e ao mesmo tempo um livro divino. Nós temos sim que estudar livros, nós temos que recorrer a comentários, a dicionários, nós temos que recorrer a livros de teologia sistemática para entendermos a estrutura das doutrinas. Então a gente tem que destacar a importância da escola bíblica dominical ter uma revista de confiança que expõe o conteúdo com qualidade, com reverência, né? Temos que levar em consideração isso, o conteúdo com reverência, um conteúdo fundamentado nas Sagradas Escrituras. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Então, quem escreve a revista tem que ter isso em mente. A editora, o pastor que está escrevendo, ele está colocando ali no papel uma organização, uma sistematização das doutrinas visando a formação do caráter cristão. O salmista escreve lá no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então é através da palavra que nós vamos trilhar os caminhos de Deus. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Aqui o escritor da revista está falando exclusivamente da revista publicada pela CPAD. Nesse caso, a revista publicada pela CPAD, ela vai basear na doutrina da Assembleia de Deus, mas nós sabemos que no mercado tem outras editoras, com outras revistas, com outras visões teológicas, e é importante nós termos esse conhecimento. Se a sua igreja segue a doutrina da Assembleia de Deus, a revista da CPAD vai te ajudar bastante nesse sentido. Você tem que usar uma revista que tem relação com a doutrina da sua igreja. Tópico 1.2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Nesse caso, o professor é que tem a obrigação de apresentar para os alunos a metodologia e os objetivos a serem alcançados. E os alunos, quando receberem essa informação, que está na revista, mas é bom o professor reforçar, ao receber essa informação, o aluno tem que estar consciente do que será abordado, para que nem o professor fuja do assunto, nem o aluno, quando for contribuir, participar, também não fuja do assunto. Possam ali falar da sua contribuição dentro do assunto estudado. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente na prática pedagógica. Então, dentro da lição, nós temos que sempre estar recorrendo às Sagradas Escrituras, sem perder o foco do propósito daquela aula. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento. Ensinar não é você transferir o seu conhecimento para outra pessoa, como se o professor fosse dono do conhecimento e jogasse esse conhecimento ali no aluno, só transferindo o conhecimento de maneira direta. Não é assim, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Então aqui a gente tem um aspecto didático, pedagógico, e um aspecto teológico espiritual. Porque no aspecto didático pedagógico, uma aula é uma troca de experiências, onde o professor vai levar para o aluno um conteúdo que ele preparou, que ele organizou, que ele vai ministrar, ele domina um assunto, mas ao mesmo tempo ele vai interagir com os alunos para que os alunos possam participar e também mostrar o que eles já sabem do assunto e assim vão fortalecendo ali o conhecimento daquele assunto específico.
No entanto, esse conhecimento ele não pode ficar somente na teoria, ele tem que entrar no coração, na mente do aluno para corrigir o erro, para que ele possa mudar o seu pensamento, mudar a sua mentalidade, para que ele possa ser transformado. Nós, como cristãos, vivemos nesse mundo degradado, caído, manchado pelo pecado, e nossa natureza ainda é uma natureza manchada também. Então a gente precisa sim aprender mais da palavra de Deus, porque através da Bíblia, através da palavra de Deus, nós vamos entender qual deve ser o nosso comportamento diante dessa sociedade. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Então, no novo nascimento, quando nós cremos em Jesus como Salvador, somos novas criaturas. E como novas criaturas, nós temos que viver uma vida diferente. Nós temos que passar por uma transformação. E essa transformação vem através da exposição da palavra de Deus. É através da pregação da palavra, da exposição da palavra, que nós seremos transformados e passaremos a ter um comportamento diferenciado. Tópico 1.3. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado, portanto, permanece inalterado. Vamos meditar um pouco sobre isso. No livro de apoio, o escritor ele faz ali uma distinção entre ética e moral. Quando a gente vai para o contexto histórico da ética e da moral, muitos teóricos dizem que ética e moral é a mesma coisa. A ética era estudada entre os gregos e a moral entre os romanos. Mas eles estudavam basicamente as mesmas coisas. Depois, no desenvolvimento dessa teoria, no comportamento humano, não de uma teoria, mas das teorias que falam sobre o comportamento humano e tudo mais, a gente meio que fez uma distinção. Foi realizado, na verdade, uma distinção entre ética e moral. Então, a ética vai traçar os princípios do comportamento humano, daquilo que é certo e daquilo que é errado. É mais ou menos a teoria. Então nós sabemos aquilo que é eticamente correto, que é eticamente errado. E a moral tem a ver com a prática desses princípios. Então, alguém que é moralmente correto, ele vai agir da forma correta, numa ação. Então a gente sabe que eticamente é errado mentir. Tá? Mentir não é uma atitude boa. Tá? Então, na teoria, mentir é errado. Quando você vai lá e age como um mentiroso, você está moralmente errado. Seria um exemplo bem simples. É claro, isso é muito mais complexo do que isso. Eu estou resumindo só para nós entendermos aqui dentro do contexto da lição. Dito isso, a gente vai olhar para a Bíblia. O que a Bíblia diz acerca da moral, da ética e da moral? Aqui entra outras questões, mas os valores morais cristãos, eles são absolutos, ou seja, Deus determina aquilo que é certo e que é errado e vale por toda a eternidade. Dentro da sociedade caída no pecado, existe o que eles chamam de relativismo. Aquilo que é certo para mim pode ser errado para você, e aquilo que é errado para mim pode ser certo para você. Então não existe certo e errado absoluto, tudo é relativo, depende do ponto de vista e tudo mais. Só que dentro do contexto da moral divina não existe isso. Tudo é absoluto. Tem um livro muito bom que trata desse tema, Ética Cristã, do Norman Geisler ou Norman Geisler, como alguns preferem falar. Tá? Eu prefiro falar Norman Geisler. Sempre falo que vou pesquisar e depois não pesquiso para saber a pronúncia correta. Mas no Norman Geisler, no livro de Ética Cristã dele, a primeira parte do livro, ele faz uma exposição sobre várias visões filosóficas acerca da ética e da moral. E ele defende lá que a visão cristã mais coerente seria o absolutismo graduado, que é uma lei de Deus. A lei de Deus é absoluta, mas de vez em quando nós enfrentaremos questões de conflitos éticos e nós temos que tomar uma decisão. Uma ideia bem simples mesmo, que eu já falei várias vezes nos meus vídeos, o caso das parteiras de Faraó. Elas tinham que tomar uma decisão moral. Elas poderiam falar a verdade para Faraó, que as mulheres hebreias tinham filhos homens, e aí Faraó ia matar esses meninos, ou elas poderiam mentir para Faraó e salvar a vida das crianças hebreias. No caso,
As crianças hebreias seriam salvas por uma mentira. É um conflito ético. A mentira ainda é errado, porque a lei de Deus é absoluta. No entanto, diante desse conflito, ela vai escolher o mal menor. Ela vai optar pela mentira para salvar uma vida. É um exemplo, não significa que você vai sair fazendo isso por aí, aplicando em todas as áreas da sua vida. A gente precisa estudar isso de maneira mais profunda. O meu vídeo sobre o divórcio, você pode procurar no canal do EBD em Foco e no site também do EBD em Foco. Você vai encontrar uma aplicação disso. Mas enfim, levando em consideração que o que Deus colocou na sua palavra é permanente e inalterado, a gente vai colocar que os valores morais, eles não mudam. A autoridade de Deus é imutável. 1 Pedro 1,25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então a palavra de Deus não muda, ela permanece para todo o sempre. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Então o que eu tinha falado anteriormente, o relativismo está aí na sociedade, relativizando tudo, mas a palavra de Deus não pode ser relativizada. Assim como no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Onde é que o cristão vai ter uma aula sobre ética e moral, que ele vai poder participar, interagir e, quem sabe, sair dali com um pensamento transformado? É num culto de domingo? Não, porque o culto de domingo, geralmente, as mensagens são evangelísticas. É no culto de ensino? Pode ser que sim, mas no culto de ensino a participação é difícil. É onde? É na EBD. É na EBD que o aluno vai ter a oportunidade de interagir, de perguntar, e a partir dali ele vai entender os princípios éticos e os valores morais da fé cristã e aplicar na sua vida. Daí a importância da escola bíblica dominical. Pastores, dirigentes de congregação, obreiros têm que se voltar para a EBD. Tem que se importar mais com a EBD, tem que participar da EBD. Irmão, eu não sou pastor. Muita gente me chama de pastor e tal, mas não chegou esse momento ainda para mim. Não sei se vai chegar, não sei qual é o propósito de Deus na minha vida nesse sentido. E quando eu falo pastor, eu não estou falando de ser consagrado a pastor, não. Tem muitos que são consagrados, mas não são pastores. Estou falando de pastor que pastoreia, que toma conta. Eu não cheguei ainda a pastorear uma igreja. No entanto, eu penso que se um dia eu pastorear uma igreja, só vai ser obreiro na minha igreja se participar da escola dominical. Se não participar, vai perder o status de obreiro. Eu não sei nem se isso existe, mas não faz sentido. Para mim não tem lógica uma igreja ter escola bíblica dominical e quando chega no dia da escola bíblica, que seja no domingo ou um outro dia, não aparece um presbítero, não aparece um diácono. Os músicos são os últimos a aparecer. Só toca domingo à noite. Ah, irmão, eu não sei não. Eu posso estar errado, eu posso até estar equivocado. Pode ser que um dia Deus me coloque lá na obra e eu não coloque isso em prática. Mas eu penso que músico só toca domingo à noite se for para a escola bíblica dominical. Se não for, não toca. Tá? Obreiro só vai sentar no púlpito se for para a escola dominical. Ah, mas se ele viajar, se ele tiver um momento de família, aí é outra história. É outra história, seria avisado e justificado. Mas eu acho que a escola dominical ela tem sim que ser, assim, não vou dizer obrigatória e tudo mais, mas ela tem que ser organizada de tal forma que todos possam participar. Porque o que acontece, irmão? O crente vai lá, o irmão comum, né, que não tem nenhum cargo na igreja, ele não vai para a escola dominical, aí ele vai para o shopping. Quando ele chega no shopping, tá lá o pastor, tá lá os presbíteros. Aí ele vai falar o quê? Ah, o que eu vou caçar lá na igreja se a liderança toda tá aqui passeando na rua? Entende? Não tem que dar o exemplo. Não faz sentido o pastor ou o superintendente ficar exigindo dos irmãos a participação da escola bíblica, sendo que a liderança da igreja como um todo não participa. Eu já observei casos em que a classe tem 3 professores. Quando um professor vai dar aula, os outros 2 não aparecem. Ele só vai no dia da aula dele. Está errado. São 3 professores para ministrar, mas para participar os 3 têm que estar todo domingo. É claro que um outro domingo tem um aniversário, tem uma viagem, tem uma coisa, é outra história. Mas tem que ter um esforço da nossa parte para participar todo domingo.
Nós temos sim que estar interagindo, contribuindo para a Escola Bíblica Dominical, para que assim todos possam ganhar com isso e a Escola Bíblica possa crescer. O que acontece muitas vezes é que no domingo à noite tem 300 crentes e na Escola Bíblica tem 30. É isso que tem acontecido. Mas, enfim, cada igreja toma suas decisões. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Aqui, o escritor da revista vai fazer uma referência às lições bíblicas publicadas pela CPAD. É isso que ele está falando aqui. Só que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? É claro que como a revista que nós estamos estudando é publicada pela CPAD, a CPAD vai vender seu peixe. Só que assim, as lições bíblicas, no caso a nossa revistinha da EBD, seja da CPAD ou seja de outra editora, ela foi escrita por um ser humano, por uma pessoa que pode errar, que pode se equivocar, que vai colocar ali o seu ponto de vista. Então ela não é infalível. Eu penso assim, a lição que nós estamos estudando não é infalível. E muitas vezes o professor da EBD pode discordar, o aluno pode discordar. E essa discordância, do meu ponto de vista, é saudável, porque nós aprendemos diante desses debates. Quantas e quantas vezes no vídeo de destaque eu apresentei visões diferentes, interpretações diferentes, discordei do escritor da revista. E nesse debate, conversando com um irmão e com o outro, lendo vários livros e vendo os comentários no WhatsApp e no YouTube, eu aprendi. A minha visão ampliou-se diante da exposição daquele tema. Enfim, foi muito bom, muito produtivo. Então, a gente tem que ter a lição ali para organizar o ensino, mas entender que ali ela está seguindo um padrão específico, que é muito boa, que eu considero as revistas da CPAD, algumas têm algumas falhas, mas a maioria são muito boas. Essa aqui, por exemplo, uma das melhores, eu já elogiei muito essa revista. E nós temos que ter somente o cuidado de fazer um estudo mais profundo, indo além da revista. Basicamente isso, mas que ela está ali seguindo um padrão específico muito bom, isso é verdade. Só para ler aqui a passagem de 2 Timóteo, 2 Timóteo 3,10, fala assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Então, Paulo vai falar aqui para Timóteo, que Timóteo tem seguido aquilo que Paulo ensinou, porque Paulo aprendeu diretamente do próprio Cristo. Tópico 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Tópico 2.1. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. Então a ideia da educação é levar a pessoa a tomar uma atitude diferente, a viver uma vida diferente, a moldar algo diferente na sua mente, um comportamento diferente. Então ela vai conduzir, guiar para fora, guiar para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra paideia, com o sentido de instrução. Então a educação no Novo Testamento vai trazer essa ideia de instrução, de instruir. Então, quando a gente fala de educação cristã, de processo de ensino-aprendizagem, a gente está falando de mudança, de transformação, de ação prática, de mudança através das experiências, através das teorias. Então, tudo que é apresentado diante desse contexto da educação cristã, ou da educação como um todo, está falando de transformação, de mudança. É nesse sentido, a educação ela tem que transformar. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada a crianças, a palavra tem o sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Ensinar criança e adultos é diferente. Cada um tem anseios diferentes, propostas diferentes. No caso dos adultos, o ensino ele tem que ser um pouco mais prático, voltado para a vida cotidiana. A gente tem que tomar um pouco de cuidado no ensino de adultos para não ficar muito na teoria, porque muitos dos adultos da sua classe estão com problemas no emprego, outros estão desempregados, outros estão com problema no casamento, outros têm um filho drogado. Tem situações práticas que eles querem resolver agora e você tem que pensar nisso. Você tem que ser sensível às vivências práticas dos seus alunos. Você tem que conhecer os seus alunos. Assim, se a gente for levar a sério a Escola Bíblica Dominical, o professor ele tem que visitar os alunos, ele tem que ir na casa dos alunos, ele tem que conversar.
Hoje a gente tem rede social, olha o status, olha as postagens. A gente sabe que nas postagens, muitas vezes a pessoa está triste e posta algo feliz ali, né? Mas a gente vai comparando a vivência prática com as postagens e tentar pegar alguma coisa para que a sua aula tenha uma aplicação prática que sirva para aquele aluno. Quem sabe conversar com ele no particular. Enfim, tem várias situações, várias circunstâncias, várias atitudes que você pode tomar para que o seu ensino seja um ensino prático para aquele aluno. O aluno adulto, ele aprende diferente da criança e ele quer saber como resolver os seus problemas. Então a gente tem que apresentar teoria, sim, tem que citar os grandes teólogos, sim, mas a gente tem que ir para a prática e fazer aplicações válidas na vida, no cotidiano de cada aluno. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro texto é a Bíblia, sua ocupação é o ensino sistemático contínuo das doutrinas bíblicas. Aqui já está bem claro, né? Nem adianta a gente querer explicar, só reforçando que Paulo e Barnabé, ali em Atos 15:35, né? Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então Paulo, ele também era um grande professor. Tópico 2.2, objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. A gente tem Mateus 28, 19, 20, Marcos 16, 15. Jesus fala assim, ó, Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus, ele manda ensinar. Você vai a todas as nações, vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você vai ensinar essas pessoas a guardar aquilo que eu mandei, aquilo que eu ensinei. A educação cristã é isso. É você pegar a vida de Jesus, analisar o comportamento de Jesus, o que Jesus ensinou, como que Jesus tratou as pessoas, como que ele agiu, pegar tudo isso e apresentar para as pessoas. Porque primeiro você já vive isso, leve em consideração que você já sabe, você já vive isso e agora você vai ensinar. Você vai ensinar tudo aquilo que Jesus mandou. Essa é a base da educação cristã. Tem um escritor que trabalha com educação cristã, fugiu agora o nome dele, da minha memória. Não estou lembrado agora o nome dele, mas ele fala assim, que a educação cristã é moldar Cristo na vida dos alunos. Paulo fala assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Lá em Gálatas, acho que é Gálatas 2:20, se eu não me engano. Então, quando Paulo fala que não vive mais, não tem mais vontade própria, mas Cristo vive nele, é porque Paulo aprendeu com Jesus. Então, nós vamos ensinar a palavra de Deus na igreja com a intenção de moldar Cristo na vida dos alunos, para que eles possam, de fato, viver em Cristo e Cristo viver neles. Trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandamento educacional. É responsabilidade dos discípulos de Jesus evangelizar e ensinar. Então Jesus mandou evangelizar e ensinar. É o mandamento de Jesus. A escola bíblica dominical foi instituída por Jesus. Começa por aí. Alguém não valoriza a escola dominical, não está valorizando o que Jesus ensinou. 2 Timóteo 4:2 diz assim, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então Paulo, falando para Timóteo, instruções, prega a palavra, ensina a palavra, a tempo e fora do tempo. Não perca tempo com mais nada. Foque na palavra, ensine a doutrina. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Eu discordo um pouco do escritor da revista, porque eu penso que a escola dominical hoje ela perdeu o seu caráter evangelizador. Antigamente era diferente. Antigamente, a pessoa ia para a escola dominical, crente ia, e levava os seus vizinhos, seus amigos que não eram crentes. Lá, essas pessoas que não eram crentes participavam ou da classe geral ou de uma classe separada, aprendiam a palavra e depois elas eram convidadas para o culto à noite, iam para o culto à noite e aceitavam Jesus. Então a escola dominical ela tinha um caráter evangelizador. Eu penso que nos dias de hoje, as igrejas que trabalham com células conseguem fazer isso. Porque na célula, geralmente participam pessoas que não são crentes, e ali elas vão aprendendo e depois elas se convertem, batizam. Então tem muitas igrejas que estão adotando esse sistema de células
por causa disso, desse caráter evangelizador, educador e evangelizador. Algumas igrejas têm EBD e célula, outras não têm mais EBD, têm apenas célula. Mas sempre focado nisso, que é para ensinar, evangelizar. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Quais são eles? Ganhar almas para Jesus, 2 Coríntios 12:15, Paulo fala assim: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Então Paulo está falando aqui que ele vai dedicar-se o máximo possível pelas almas daquelas pessoas, porque ele sabe da importância de uma alma para Deus. Então ganhar almas é um dos objetivos da educação cristã. O segundo objetivo, desenvolver espiritualidade e o caráter cristão. Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então a gente tem aqui que a educação cristã vai fazer com que o crente desenvolva a sua espiritualidade, ou seja, tem mais intimidade com Deus, leia mais a Bíblia e ao mesmo tempo tem um caráter ilibado, ou seja, uma pessoa que vive uma vida íntegra na sociedade, em todas as áreas, tudo que ela fizer vai ser dentro da moral cristã. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre, porque todo cristão ele também tem uma função no reino de Deus. Não precisa necessariamente ser um pastor, um diácono, um professor da EBD. Não. O cristão comum, o cristão que não tem um cargo na igreja, mesmo assim ele é importante no reino e ele deve sim usar os seus talentos, seus dons e talentos para evangelizar, para ajudar as pessoas, para aconselhar dentro das suas limitações. Então, 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, claro, é muito óbvio que o obreiro ele tem que saber a palavra. É muito óbvio, está na Bíblia, isso é claro. Mas eu estendo isso aqui para todos os crentes. Todos os crentes têm sim uma função dentro do reino de Deus. Todo crente é um obreiro, todo crente tem que saber mais da palavra e vai trabalhar no reino aplicando a palavra na vida, na sua vida e na vida das outras pessoas. 2.3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Então essa é a ideia de capacitação. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Então, dentro desse contexto da educação cristã que a gente está falando, é o caráter do cristão para servir no reino em todas as áreas da vida, tá? Todas as áreas da vida. Vem através do estudo da palavra de Deus. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Então não é somente um leitor, mas aquele que questiona, que estuda, que se aprofunda. E aqui a gente tem Atos 17:10 como um exemplo. E fala assim, e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Essa passagem de Atos 17, 10 e 11 é uma passagem muito conhecida e por causa dela, muitos nos dias de hoje fazem a seguinte afirmação, que eu não acho correta, mas eu vou citar aqui. Eles falam assim, que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica, porque os crentes de Bereia receberam a palavra e examinaram. Está errado, esse pensamento está errado. Vale ressaltar que Paulo está chegando nessas cidades para pregar o evangelho pela primeira vez. Paulo procura uma sinagoga onde tem judeus não convertidos. Quando Paulo prega na sinagoga para judeus não convertidos em Tessalônica, Paulo sofre repressão. Paulo é perseguido, Paulo tem uma confusão muito grande. Se você ler um pouco antes de Atos 17, tem uma confusão muito grande. Paulo não é aceito, a palavra não é aceita lá em Tessalônica. Não pelos crentes, mas pelos judeus de lá. Os judeus não aceitam a pregação de Paulo. Paulo sai e vai para Bereia. Quando Paulo chega em Bereia, ele prega a mesma palavra. E os judeus de Bereia são mais nobres do que os judeus de Tessalônica, porque eles recebem a palavra, examinam para ver se as coisas eram assim. Porque Paulo pregava
falando assim, olha, o Messias prometido no Antigo Testamento, que está nessa passagem, nessa, se cumpriu agora, com o nascimento de Cristo, que ele viveu assim, e morreu e ressuscitou e está no céu. Aí os judeus começaram a analisar, comparar para ver se as coisas eram mesmo assim. E depois, claro, muitos deles se converteram. Então, é errado dizer que os crentes de Bereia foram mais nobres. Não, os judeus. Só que o que eu quero destacar aqui é essa nobreza deles, desses judeus. O exemplo que eles deram ao receber a palavra, em analisar a palavra, examinar a palavra. Tem crente por aí que sai acreditando em tudo que se fala. Todo mundo que chega falando uma teoria diferente, uma explicação diferente, ele sai acreditando. Ele visita uma igreja de um amigo, pronto, ele já quer mudar para aquela igreja porque lá, né, a pregação falou uma coisa diferente daquilo que ensinou para ele. Cuidado com isso. A gente tem que examinar, a gente tem que olhar, analisar. Até mesmo nós que somos crentes da Assembleia de Deus há muitos anos e seguimos a doutrina da Assembleia de Deus, a gente tem que questionar algumas coisas, analisar e ver se realmente é daquele jeito. A gente tem que procurar livros, procurar outras explicações, né, e não sair por aí acreditando em qualquer coisa, nem mesmo naquilo que os nossos teólogos ensinam para nós. A gente tem que questionar tudo. A nobreza desses judeus aqui de Bereia foi realmente, né, não foi assim porque eles duvidaram de Paulo, não. Está falando das verdades eternas. Aqui está definindo o nosso destino eterno. A gente não vai sair acreditando assim no primeiro que chega falando qualquer coisa. Vamos examinar. E eles examinaram, fizeram certo. Então a ideia é essa, que nós possamos sempre examinar tudo que é exposto para nós. Inclusive o que eu estou falando para você aqui. Examine e questione isso aqui que eu estou falando para você. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais, o contexto histórico e literário. Então, é claro, para você fazer uma análise correta das Escrituras, daquilo que foi exposto para você, você tem que ter o costume de ler a Bíblia todos os dias, de meditar na Palavra de Deus, de depender do Espírito Santo. Você tem que criar o hábito de ler livros sobre interpretação bíblica, regras hermenêuticas, e aos poucos isso vai firmando na sua mente e você vai se acostumando a fazer a sua própria análise. Caso você não se sinta confortável, procure ajuda, né? Procure o EBD em Foco, que nós temos vários cursos lá, temos vários materiais. E se você está me assistindo aqui é porque você é essa pessoa que quer aprender mais da Palavra de Deus. Tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. 3.1. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Essa palavra disciplina ela pode ser aplicada em vários contextos. O termo discípulo está relacionado com a disciplina, e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Então todo mundo que é discípulo de Jesus, de verdade, segue uma disciplina, é disciplinado. Então aqui a gente vai destacar, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Então o cristão ele vai seguir esse padrão. De vez em quando tirar um momento para jejuar, para ficar na presença de Deus, orar com frequência, ler a palavra de Deus com frequência. Então a disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Então você não vai fazer isso para ser salvo. Vou orar para ser salvo, vou ler a Bíblia para ser salvo, vou jejuar para ser salvo. Não, você já é salvo. Agora você vai ser um crente disciplinado para conhecer mais da vontade de Deus na tua vida. A disciplina cristã requer regularidade, prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. O salmista fala, né, Salmo 119, 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então, o salmista meditava na lei de Deus o dia inteiro e todos os dias. Então, o cristão ele tem que meditar diariamente na palavra de Deus, que através da meditação na palavra de Deus, priorizando ali a leitura, a oração, enfim, aquele momento com Deus, ele vai crescendo na vida espiritual. Isso vai fazer parte do nosso crescimento espiritual. Tópico 3.2. A leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Então, assim, aquele que é um discípulo, que aceitou Jesus como Salvador e se tornou um discípulo de Jesus, ele tem que ser um aprendiz, ele tem que estar disposto a aprender. Não faz sentido alguém querer ser um discípulo e não
está disposto a aprender mais de Jesus. Não tem lógica. Tem um escritor que eu gosto muito, que é o C.S. Lewis, e ele fala, eu acho que é naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que o cristianismo ele vai exigir muito do intelecto. Muitas pessoas pensam assim, eu vou aceitar Jesus, né, vou crer em Jesus como Salvador e pronto, não vou usar minha mente para mais nada, não tem necessidade. Não é bem assim. Tá? O cristão ele vai sim usar o seu intelecto para a glória de Deus. É porque a partir daí é que ele vai aprender de verdade. Tudo que ele aprendeu no passado não vale de nada. Paulo fala isso. Tudo que eu aprendi, que eu vivi no passado, todo aquele aprendizado da lei, tudo aquilo eu considero como esterco. Tem uma passagem que Paulo fala isso. Considero como esterco, como algo que não tem validade nenhuma. Por isso que muitas vezes Paulo enfatiza que ele aprendeu diretamente de Cristo. Na passagem da Santa Ceia, que ele diz que aprendeu de Cristo. E dentre outras passagens, Paulo fala de aprender de Cristo. Então Paulo está aprendendo o tempo todo, porque agora é uma nova vida, é uma nova realidade. Então o cristão ele tem que estar com a mente aberta para aprender sempre. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Mais uma vez falando da leitura, nós temos que criar o hábito de ler. A leitura tem que fazer parte da vida do cristão. A gente sabe que no Brasil as pessoas leem muito pouco e parece que dentro do meio evangélico a situação é pior ainda. A gente tem que mudar esse quadro. A gente tem que tornar o hábito da leitura algo comum, algo cotidiano. Tem pessoas que têm vergonha de andar com um livro, têm vergonha de ser visto lendo. Não, para com isso. Para com isso. Leia um livro, termina, pega o outro para ler, continue lendo, continue estudando, porque você vai mudar de vida, você vai aprender. Quando você pega um livro escrito por um escritor famoso, um teólogo famoso, ou quem sabe até um livro secular, você está diante de um conhecimento que foi pensado, estruturado, um conhecimento profundo, algo muito valioso. Eu fico vendo os escritos dos teólogos antigos. A gente lê um sermão do Charles Spurgeon, por exemplo. Nossa, muito tempo atrás aquele sermão foi escrito. Mas muitas pessoas foram impactadas com aquele sermão naquela época, no decorrer da história, e agora eu estou diante disso. Eu não andei com o Spurgeon, não conheci ele pessoalmente, morreu há muito tempo atrás, mas os escritos dele estão aqui. Então eu consigo entrar na mente do Spurgeon através dos seus escritos. Eu consigo entrar na mente de Jacó Arminio, eu consigo entrar na mente do C.S. Lewis, eu consigo entrar na mente de vários teólogos, escritores cristãos e não cristãos, através dos livros. Então, ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Aqui em Romanos 1, 2 a 4, a gente tem Paulo falando sobre o plano de salvação, que ele fala assim, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui é um resumo básico do que é o Evangelho, mas ao ler a palavra de Deus a gente vai entender esse Evangelho, essa revelação de Deus. Esse plano de salvação está nas Escrituras e a gente só consegue entender lendo. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Efésios 4:13. Nós temos que nos parecer com Cristo através do aprendizado da palavra de Deus. Por isso o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Então a gente não pode deixar o conhecimento ficar somente na teoria. Nós temos que aplicar na prática. Temos que viver na prática o verdadeiro cristianismo. Uma coisa que eu vou fazer uma observação aqui é aquelas pessoas que têm dificuldades com leitura, aquelas pessoas que não sabem ler, ou que foram alfabetizadas há muito tempo e, enfim, hoje não tem mais o hábito de ler. Existem vários outros meios. Tá? Tem o livro em áudio, tem pregações, canal no YouTube, enfim, tudo isso contribui para o seu aprendizado. Você pode falar sempre, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho hábito de ler, eu não tenho costume de ler, eu não sei ler. Mas não se preocupe. Hoje, no mundo tecnológico em que vivemos, você tem vídeos no YouTube, você tem podcasts no Spotify, você tem livros em áudio, aplicativos de livro em áudio, tem muita coisa. Então, através da tecnologia, você pode suprir essa necessidade da leitura. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da
verdade. Ele vai falar desses que só ficam na teoria, mas nunca vão para a prática. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, Paulo adverte Timóteo, dizendo que através do aprendizado da palavra é que ele vai ter conhecimento da salvação. Tópico 3.3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Então, aqui a gente está falando do culto devocional prestado pela pessoa individualmente. Tem o culto público, que muitos pastores hoje preferem chamar de celebração. Venha celebrar Deus conosco, é no sentido de que ali vai ter uma festa de comunhão entre os irmãos. Então a celebração é um momento que você vai para a igreja e ali você vai celebrar junto com os irmãos. Mas o culto, ele é oferecido no dia a dia, no cotidiano. Você cultua Deus o tempo todo. E esse culto devocional é um momento que você tira em particular com Deus para orar, para ler a Bíblia, quem sabe até louvar. Aquela pessoa que não gosta de cantar em público, quem sabe sozinho ali você pode cantar no seu quarto, sozinho, louvando a Deus, e Deus vai ouvir ali você e vai receber a sua adoração. Salmo 55:17 fala assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista está dizendo que ele passa o dia conectado com Deus. Claro, literalmente você pode, quem sabe, orar e ler a Bíblia de manhã, de tarde, meio-dia, de noite. Mas não se preocupe com essa questão de que você tem que estar ali lendo a Bíblia o tempo todo. Não, você trabalha, você tem momentos com a família, você tem momentos, enfim, com seus amigos. O importante é estar conectado com Deus o dia inteiro e tirar um momento de adoração, onde você vai sentar ali sozinho, vai ler a palavra, orar e quem sabe até cantar. Aqui nesse slide já está o que eu falei, que inclui oração, louvor, enfim, que fortalece a comunhão com Deus. O salmista fala, 119:11, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. O Salmo 119:15 e o Salmo 119:24, também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então a gente tem aqui Jesus falando que o Espírito Santo vai nos guiar no nosso estudo, na nossa meditação e vai nos fará lembrar de tudo aquilo que nós estudamos. Então tem muitas pessoas que falam assim, não tem necessidade de você estudar teologia, estudar a Bíblia, porque o Espírito Santo vai te ensinar tudo. Isso não está escrito na Bíblia. O que está escrito aqui é que o Espírito Santo vos fará lembrar. Então, como que você vai lembrar de algo que você não estudou? Como que você vai lembrar de algo que você não teve acesso? Então, o Espírito Santo não vai colocar na sua mente algo do nada. Não, isso não está na Bíblia. Você vai estudar e o Espírito Santo vai te iluminar para que você possa aprender e futuramente lembrar do que estudou. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa Declaração de Fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. O escritor da revista vai falar aqui do livro publicado pela CPAD, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que é uma fonte de pesquisa para você que é crente da Assembleia de Deus, mas que outros livros também você vai estudar, não somente esse aqui, mas outros. Então é bom você que é professor da EBD começar a montar a sua biblioteca pessoal. Todo trimestre eu compro 1 ou 2 livros relacionados à lição. Eu faço esse esforço de comprar esses livros. Agora mesmo eu já comprei o livro sobre o Sermão do Monte. Comprei o do J. Carso, do Sermão do Monte, e comprei um comentário de Mateus também do J. Carso. Fiquei sabendo de outros que eu vou pesquisar. E quem sabe, antes de começar o próximo trimestre, já vou comprar mais livros para que eu possa estudar, aprender mais, ministrar boas aulas, trazer aqui para você no EBD em Foco um conhecimento completo, conhecimento profundo e já montando minha biblioteca, com meus livros ali guardados. E é muito bom a gente ter isso, fica aí para o futuro
é algo maravilhoso. Nós aplicamos na nossa vida para o nosso crescimento espiritual e também usamos para ministrar aulas na igreja. Chegamos na conclusão da aula que diz assim: a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar alma, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia! Essa conclusão é muito boa porque ela vai relembrar aqui todos os tópicos que a gente estudou, que isso fique bem claro na nossa mente. Estudamos a palavra de Deus com o objetivo de aplicar na nossa vida para termos uma vida moral diferenciada, nós conhecermos mais da vontade de Deus para a nossa vida, que nós possamos também usar isso para ganhar almas, né? Que nós possamos usar isso na EBD, nas pregações, tudo que nós aprendemos da palavra de Deus seja usado na prática na nossa vida e no tratamento com os outros e na obra de Deus. E que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um que assistiu essa aula, que aprendeu aqui e que vai colocar em prática agora isso que aprendeu. Bem, aqui está as perguntas. Quem vai usar o slide na igreja tem aí a oportunidade de passar as perguntas para a sua classe. Mais uma vez, reforçando, para você receber os subsídios pelo WhatsApp, basta mandar essa mensagem, receber subsídios, mandar aqui que salva o nosso número. O slide de encerramento também você vai mandar, receber slide de encerramento, você vai receber, mas na descrição do vídeo tem um link também para você acessar esse conteúdo. Então, né, o slide de PowerPoint, PDF, áudio, cursos, sermões, tudo isso aqui para você aprender mais da palavra de Deus. Vou encerrar aqui. A paz do Senhor. Até a próxima aula.